Boa noite para todas. Mais uma vez estamos aqui para o nosso Compartilhando a Minha Prática ano 2. Se tem alguém aí ainda que não me conhece, eu sou a Adneide Nolasco, moro em Recife há 40 anos, apesar de ser baiana. Sou psicoterapeuta de MDR, facilitadora, supervisora, de Brain também. E levei essa ideia lá para o meu grupo de supervisão para que cada mês uma colega maravilhosa compartilhasse a sua prática conosco. E tem sido surpreendente o que tem aparecido a nível de casos e de histórias. E hoje não haveria de ser diferente. Interessante que quando Célia sugeriu a primeira versão do tema dela para hoje, ela colocou assim, esquizofrenia. Será? Falei, Célia, vamos dar uma melhoradazinha nesse tema, porque tá meio pequenininho. E aí a gente transformou nesse tema, né? A possibilidade do MDR estar trazendo um diagnóstico diferencial, num caso que, a princípio, parece que é esquizofrenia. Ela não me contou direito a história, mas foi assim que eu entendi. Mas, Célia, querida, é um prazer muito grande ter você conosco hoje aqui, mais uma vez, né? Você já falou para a gente no ano passado, se não me engano. Temos um livro em comum, né? O livro MDR Um Novo Alcance. Para Sim. quem não conhece ainda, é um livro fantástico. No final eu volto a falar sobre ele, volto a mostrar, onde nós apresentamos trabalhos e cada uma e transformamos em capítulos desse livro esse trabalho que nós apresentamos no Encontro Nordeste, num dos encontros Nordeste de MDR, tá? Então, sem mais demoras, passo a você a palavra, por favor, se apresente. Para quem não lhe conhece ainda, ou quem vai assistir depois, poder saber quem é você e nos conta essa história. Esquizofrenia, será que é esquizofrenia mesmo ou não? Vamos ver o que a Uhum. MDR tem a ver com isso. Sucesso, Tá. querida, e mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu sou Célia Basile, paulista, radicada em Cuiabá, Mato Grosso há 20 anos. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, no Cuiabrasa, há 20 anos. Sou psicóloga clínica, tenho formação em terapia sistêmica de família e casal, sou terapeuta de MDR e Brain Spotting, sou psicopedagoga, sou especialista em pedagogia Waldorf. Fui professora de educação infantil há 11 anos. Os pequenininhos, né? Aí os pequenininhos cansou. Eu começo no consultório com os pequenininhos, né? E aí, eu tenho esse caso, ainda continua comigo essa pessoa, né? Este caso, ela está comigo desde 2021, né? Ela entra comigo, em fevereiro de 2021, né? E ela está até hoje. Hoje ainda a gente trabalha muitas coisas com MDR. Ultimamente estamos trabalhando o gestacional. Eu tive que dar uma parada porque ela passou muito mal, né? Eu fiz a semana passada, eu atendi essa semana, ela não quis, porque ela falou, não, a tristeza que eu senti é uma coisa fora do normal, né? Mas nós estamos engatinhando lá no gestacional. Mas assim, o que que aconteceu? O gestacional gatilhou e ela trouxe outras coisas da infância. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, tá? A tela para que eu possa colocar os slides. Estão vendo? Tá tudo certo aí? Iniciou, mas não apareceu a tela ainda não. Não? Tá só a tela preta. Para mim já está aparecendo. A gente E aí, ainda não. já está rodando alguma coisa? Qualquer coisa, não está rodando nada. Qualquer coisa, saia do compartilhar e entra de novo. E aí, Aí, começou? agora apareceu, joia. Caso Tá bom. Maria, vamos lá. Mas deixa eu só. Vamos lá. Caso Maria, tá? Então, a Maria, né, que é o nome que eu coloquei, ela tem a idade de 53 anos, casada, ela, a escolaridade dela é pedagogia incompleta, ela inicia o tratamento comigo, como eu estava falando, em 9 de 2021,
É, o diagnóstico que ela vem no consultório nesse dia vem ela e a filha e ela já vem do psiquiatra, tá? Da psiquiatra, aliás, é uma mulher, a psiquiatra dela. Ela vem já com esse diagnóstico. A filha fala, olha, ela é esquizofrênica. Foi, né? E eu a acolhi, ela chorou muito e contou toda a infância na primeira sessão. Então foi assim, eu só fiquei olhando, né? Só acolhendo ela, e ela conta os abusos físicos e psicológicos que a mãe impôs para ela, tá? Então ela, ela tem esses abusos, né? Que a mãe fez, né? Então, e aí a gente começa a conversar, tá? Ela fala da traição do marido e fala dos abusos da mãe nessa primeira sessão. Ao término dessa primeira sessão, eu chamei a filha, e eu não sei por quê, mas eu virei para a filha e falei assim: não acredito que ela seja esquizofrênica, mas ela tem muitos traumas e o tratamento dela é longo. Na semana seguinte, eu já fui para a Dineide, tá? E já falei para a Dineide, eu preciso de uma supervisão. Eu falei, olha, é isso, isso, isso e isso. Aconteceu isso na primeira, eu não sei se era uma ou duas sessões que eu já tinha feito, quando eu fiz supervisão patinete. Ela falou, Célia, me cheira a trauma também, tá? E o tempo passou, né? Que nós estamos em 2024, já passou 3 anos, né? Tá? Então, assim, daí eu conversei com a psiquiatra, e o que a psiquiatra me fala é que ela tem psicose delirante, porque ela perseguiu o marido, né? Tá? Porque ela tinha certeza que o marido a traía, né? O motivo que provavelmente a psiquiatra deu da psicose delirante, porque a psicose delirante ela tem várias causas, né? Esquizofrenia, a dependência química, né? Então, ela usa maconha e álcool, o casal usa, tá? E ela tem muitos ciúmes do marido e ela começa com perseguições a ele, porque ela liga de hora em hora para ele, ela quer saber onde ele está, tá? Porque ela tinha certeza que ele estaria traindo ela. Então, a queixa fica a relação com o marido, eles são casados há 34 anos até hoje, né? A filha diz que ela é esquizofrênica, que foi o que eu contei. Aí eu faço o ACE, deu sim. Aí eu faço o DS, que eu acho que todo mundo que está aqui, não sei se conhece o MDF, né? Célia, teu som fechou. Hum. A gente ouviu até, não sei se todo mundo conhece o MDR. Tá fechado o teu som ainda. Continua fechado, Célia. Teu microfonezinho tá fechado. Você deve ter batido aí sem querer. Continua fechado. Não, você que vai. Agora, agora abriu, Agora, abriu, volta. agora eu vou tentar compartilhar de novo. Certo, é assim Eu mesmo. disse que Ao vivo e saí. a cores é assim mesmo. É, Vamos lá. vê se está aparecendo alguma coisa aí. Tá, Apareceu. MDR esquizofrenia definindo o diagnóstico. Tá bom assim ou vocês querem tela cheia? Assim, acho que está muito cheia. Tá bom, para mim, dos dois jeitos tá bom. Assim tá bom Tá também. Tá bom? ótimo. Deixa eu voltar. Então, Isso. aí o DS, acho que vocês sabem o que que é, o dela deu 15. E 15 quer dizer o quê? Transtorno relacionado a substâncias e dependências, ah, transtorno afetivo, e bipolar e a esquizofrenia. Então, assim, MDR e esquizofrenia, definindo um diagnóstico. Será que é ou será que não é, né? Então, vamos para frente. Então, ela é filha única, tá? Ela tem uma irmã adotiva, essa irmã acho que veio antes dela, tá? Acho que eles não demoraram para ter filhos, né? Ok? E aí eles adotam essa menina,
inclusive é essa irmã que paga a terapia dela, tá? A irmã tem 3 anos mais velha que ela, tá? Ah, e então ela acredita, porque ela, desde que nasceu, ela vê a irmã na casa. Então ela acha isso, mas ela acho que nunca perguntou para a mãe. Os pais se separaram quando ela era bebê, ela tinha uns 3 meses. Hoje ele é falecido, não teve contato com ele. A mãe continua viva, já com 82 anos. Então é o seguinte, esse pai, ele era um jogador, ele jogava pôquer, ele era jogador profissional. E ele perdia a casa, ele perdia dinheiro, tá? E a mãe tinha uma livraria. E ela ia para São Paulo comprar os livros, ela que mantinha a parte financeira da família, tá? E aí, quando chega no momento que ela não aguenta mais pagar os jogos, né? As dívidas dos jogos, ela manda ele para fora de casa. E aí o pai dela, ela teria que voltar para casa dos pais, e o pai dela falou: eu recolho você e suas filhas, mas o seu marido não. E aí ela manda ele embora de casa, ele foi, e ela nunca mais viu o pai. Ela só tem a lembrança de que uma noite o pai estava com ela no colo, ficou um tempão, e depois nunca mais ela viu o pai. Ele morre, né? Morre enquanto a gente estava em terapia, tá? Acho que foi ano passado. E eu tive que fazer o reprocessamento do luto, porque ela passou mal, né? Porque ela não teve contato com ele, mas ela sentia algo por esse pai, né? Quando adolescente, ela morou 3 meses na Itália. Era uma adolescente normal, uma pessoa normal. Ela casa grávida aos 35 anos. Ela casa grávida da filha que hoje tem 35 anos. E ela tinha 18 anos de idade. Anos depois, nasce o segundo filho, que hoje está com 30, tá? E esse homem que ela casou é o que ela vive até hoje. Hoje ela tem 53, ele 56, ambos se utilizam de álcool e droga. Ele hoje se utiliza muito mais de álcool do que ela. Ela, na verdade, ela diminuiu bastante com o nosso tratamento o álcool e a maconha. Os filhos são independentes, moram na capital. A filha já se casou inclusive agora no mês de maio, né? Eles moram num sítio no interior do estado. Na infância, ela sofre com o abuso físico e psicológico. Então, algumas das coisas, tá? Com 4 anos, ela apanhou tanto da mãe por causa de um sabonete que a tia tirou das mãos dela. A tia que consegue tirar ela das mãos da mãe. Ela se tranca num quarto, fica 2 dias trancada, sem comer. A mãe não a colocou lá. Ela se colocou no quarto, tá? E não falava com a mãe. Nesse dia, ela se introjetou e pensava: aqui ninguém pode me machucar mais. Ela disse para mim que ela se voltou para dentro dela e ela falou: aqui ninguém me machuca mais. Ok? E a gente traz à luz essa fala agora, que eu estou trabalhando a procrastinação dela. E aí, nos reprocessamentos, tá? Da procrastinação aparece essa fala. Ok? Ela mesma fala que por que que ela não continua, né? Porque ela é uma pessoa que não trabalha, ainda não se tem muito autocuidado, né? Ela foi criada mais pela avó materna e os tios. A irmã mais velha fez muito o papel de mãe. A irmã mais velha faz até hoje o papel de mãe. Hoje eu conversei, inclusive, um pouco com a irmã mais velha. Uma outra coisa, isso surgiu, inclusive, no atendimento dela dessa semana. Ela, como eu comecei a fazer o gestacional, e hoje ela falou que não queria, porque a tristeza que ela sentiu foi uma coisa fora do normal. Eu respeitei, né? E ela me trouxe o seguinte: ela estava em prantos e ela virou para mim e falou assim: eu me lembrei do nada, quando eu estava na cozinha, que a minha mãe mandou fazer um arreio de couro
e ela tinha uns 10, 11 anos, a mãe bateu nela nas costas, que ficou as costas toda marcada, todinha marcada, tá? E, e aí eu conversei com a irmã, né? Muito por muita conta dessa diagnóstico psiquiátrico, né? Para saber se realmente existisse chicote e se a mãe açoitou ela desse jeito. Porque ela falava assim, com muita dor, né? Eu perguntei, mas a sua irmã também apanhou naquele dia? Ela falou, sim, nós duas. E a irmã confirmou tudo, tá? Então a mãe açoitava as duas mesmo, né? Então isso foram algumas coisas. Quer dizer, ela não tem memória de tudo ainda. Para vocês verem como o caso dela é tão complexo que ela sofreu tanto que ela não conseguiu, ela não consegue lembrar de muita coisa, tá? Quando adolescente, ela se maquiava para sair e a mãe chamava ela de anãzinha. E ela ficava mortificada, de burra. E quando ela se penteava e se maquiava, né, que ela ia tomar sorvete, ela não fazia, ela saía assim para ir tomar sorvete, né? A mãe puxava o cabelo dela e dizia: Você vai ser puta. Aí, aos 16 anos, ela inicia o uso de maconha, tá? Aí que começa o uso de drogas. Aí, o histórico do casamento. Na gravidez, enquanto os filhos eram pequenos, ela não usou a maconha, pois criava os filhos sozinha, pois o marido ficava semanas fora. Voltou a usar de uns 10 anos para cá. Então, assim, eles trabalham na lavoura, tá? Como ele não tem terra suficiente para plantar milho e soja, tá? Que é o que mais o estado produz, tá? É o sorgo, milho e soja, tá? Que é o que o estado mais produz. Então, ele arrenda terras para o plantio. E, normalmente, terras são fazendas que ficam longe da cidade. Ficam mesmo, é bem distante mesmo. Porque se vocês olharem no avião em cima, quando o avião passa, vocês só veem morros e mata. E vê as plantações, né? O estado é tudo isso. E então ela ficava nesse sítio, cuidava das crianças e ele ia, e no final de semana ele voltava. Então ela praticamente ficou sozinha. E ela continua nessa vida, só que hoje ela não tem os filhos, porque os filhos foram para a cidade, já são adultos, casando, né? E construindo a vida deles, né? Aí, nos últimos 5 anos, o marido arrendou uma terra numa cidade que ficava a 100 quilômetros da cidade onde eles moram. Tá? E essa cidade, ela fica às margens da BR. Então, é uma cidade assim que tem muita prostituição, muita violência, entende? E tinha aqueles bares, sabe aqueles bares que para caminhoneiros, né? Então, é um local perto da BR. Normalmente, esses bares têm muita prostituição. E ele tinha a terra, ele arrendou uma terra lá, ele ficou 7 anos nessa terra, né? E aí, para ele ir e voltar, esses são 100 quilômetros, todo dia. Então, ficava inviável. Aí, quando ela começa a descobrir, ela perceber que ele escondia o celular, ele falava escondido no celular, ela perguntava, porque ele é agressivo, tá? Ele grita com ela, né? Ela não respondia, ele não respondia nada. Aí eles começam a brigar. Aí ela começa com as crises. Foi onde ela foi parar na psiquiatra, tá? Porque ela tem crises de raiva, crises, as crises mesmo que eu acredito que ela teve, né? As crises, como que chama? Deixa eu ver aqui. O diagnóstico, a psicose delirante lá, né? Tá? Eu acho que ela teve sim um surto de psicose, tá? Que provavelmente pode advir de uma bipolaridade, mas não de uma esquizofrenia, né?
ela, aí ela inicia, tá? A perseguição com ele. Então, ela liga toda hora, ela ia com ele todo dia ela ia com ele, ela rodava 100 quilômetros, tá? E fazia ele voltar para casa. Eles iam e voltavam 100 quilômetros todo dia. E lá não tinha, né? Ele, quando ele estava nessa terra, ele ficava num hotelzinho que tinha na cidade, tá? E quando ela ia, ela fazia ele voltar para casa. Então, não tinha banheiro, ela ia no mato, ela ficava no meio dos peões lá da roça, entende? Então, ela tinha essa vida que não era vida, né? Ela ficou tão maluca com esse marido, com medo de perder esse marido, né? Que ela faz tudo isso. Até que ela conseguiu mudar para lá. Eles alugaram uma casa, ela muda para essa cidade para ficar próximo dele, tá? Eu não, no início eu não queria fazer online, só presencial, mas ela não aceitou porque ela disse que não conseguiria vir para a capital, né, para fazer. Eu falei, não, então tá, vamos tentar online. E nós estamos online até hoje, tá? Aí ela começa a perseguição, ligando toda hora, indo com ele para a lavoura, ficando em condições extremas, né? E ele a chamava de louca e esquizofrênica, tá? Aí ele convence toda a família achava que ela estava louca e que era esquizofrênica, né? E ele muito mais porque ele só a chamava assim. Eles brigavam de ela bater nele. Ele não batia nela, tá? Mas ela batia nele. Mas eles brigavam de palavrões, eles bebiam muito, aí eles brigavam mesmo, né? Aí o marido a trata com aspereza, desqualificando ela na frente das pessoas. Ele falava assim: Você foi a porra dessa mulher que não me deixou fazer, né? E não é só isso. Ele manda ela ficar quieta, ele manda ela calar a boca, ele chega em casa gritando com ela, né? Ela não pode dar palpite, né? Porque eles saíram daquela terra e aí tinha o dinheiro, né? Que ele arrecada da lavoura, dá para eles viverem muito bem muitos anos. Porque uma lavoura, se for bem colhida e se tiver num preço bom, dá para viver. Porque porque é arrendada, a terra não é dele, né? Ele paga o arrendamento, ele tem os tratores dele e pronto. E ele pode ir para qualquer terra. Aí ele não ia, mas ele acabou fazendo e acabou tomando na cabeça, porque a terra que ele arrendou, o local, não choveu e ele não foi muito bom, não, a colheita dele. Ele ficou com dívida, porque eles podem estar pedindo para o governo, né? Então ele sempre grita. Ah, outra coisa, ela não ia mais ao supermercado, ela não saía mais do sítio, ela não passava hidratante, ela não cuidava do cabelo, ela não fazia as unhas, ela tinha higiene pessoal dela bonitinha, mas assim, qualquer outro cuidado com o corpo ela não tinha. Não fazia exercício físico, não fazia nada, tá? As compras de mercado ele que fazia, porque quando ela ia com ele ao mercado, ele gritava com ela dentro do supermercado e ela morria de vergonha, tá? Então, tudo que precisava para casa, ele que comprava. Ela sentia medo do mundo lá fora e por isso ela se isolava, né? Ele chega em casa gritando e mandando ela fazer as coisas. Tentou várias vezes trabalhar, mas não conseguiu. Maria muda muito quando encontrou um vidro de perfume no carro deles. Essa foi a prova da traição. Ele estava traindo. Realmente não era uma alucinação, tá? Ele estava traindo ela mesmo. Eu vi e foi muito bom e interessante quando ela descobre isso, tá? A gente já tinha feito muitos reprocessamentos até chegar nisso. Então, assim, o poder do trauma, né? Os alvos que a gente trabalhou até agora.
a relação com a mãe, o abuso físico e psicológico, a relação com o pai, o abandono e o luto, a relação com o marido, a traição, fobias, multidão, ela não ficava em lugar com muita gente, ela não entrava em elevador cheio, ela não ia em festas, ela não gostava de pessoas estranhas na casa dela, ela não ia mais em casamentos, ela não ia mais em lugar nenhum. Ela tinha crise de ansiedade, muitas crises de ansiedade, o medo do abandono, e ela tinha medo que o marido a abandonasse, a relação com o padrasto, porque ela teve um padrasto, né? Ela não gostava dele, mas ele muitas vezes salvou ela das garras da mãe. E a procrastinação, ela procrastina muito ainda, né? Então, assim, nos reprocessamentos, eu utilizei para reprocessar todos os traumas com o protocolo padrão, mas eu uso, como a Dineide usa, eu não peço a crença positiva no levantamento isso, somente no final, tá? Eu acostumei também a fazer assim e acho muito melhor. Foi utilizado em traçamento dos cursos da Dineide, aqui já as guarda-chuva protetores, devolvendo a herança, protocolo do perdão, pré-concepção e gestacional trimestral, que é o que eu estou fazendo agora. Além do protocolo da MDR, eu trabalhei muito com ela o livro Bem Me Quero, onde é um livro de minha autoria também, eu sou coautora. É um livro que fala de amor próprio, porque ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela sempre me pareceu um bichinho acuado, uma lebrezinha que acuada. Porque a lebre é esperta, né? Mas ela fica acuada quando ela está com medo, né? E eu usei também muita psicoeducação. Agora, a Maria após reprocessamento dos traumas, tá? Então, a Maria, quando ela encontra o vidro de perfume, o primeiro impulso dela foi gritar e bater nele, como ela fazia, né? Era o primeiro impulso que ela tinha, era esse. Ela batia nele e ia para cima mesmo. Porque parece que ela me disse uma vez que ela só parou de apanhar da mãe aos 15 anos, quando ela virou para a mãe e falou assim: se você me bater de novo, eu vou revidar. Aí a mãe para de bater nela. Então, a impressão que me deu é que quando ela ia para cima dele, porque ele fazia abuso psicológico, ele faz, né? Lembrava quem? A mãe. Então, a vontade era bater. Ela não podia bater na mãe, mas ela podia bater no marido. Me veio muito isso, tá? Não sei se está certo ou não, mas assim, pelas atitudes dela, veio muito isso daí. Quando encontra o vidro, então ela quis gritar, bater nele, mas ela se controla, tá? Ok? E eles foram convidados pelo filho do casamento de um amigo do filho em Carneiros, aí em Recife, né? E o primeiro impulso dela foi desistir, porque era a primeira festa, a primeira viagem que ela ia fazer depois de muitos anos. Fazia 5 anos que ela não viajava, tá? Mas ela não desistiu. Ela foi, fez essa primeira viagem depois de tempos, tá? E quando ela voltou da viagem, ela falou para mim assim, que ela nunca viu mulheres tão lindas. Ela ficou encantada de ver as mulheres todas independentes e bonitas. E que ela conversou muito, que as mulheres falavam, né, do amor próprio, né? E ela conversou bastante com essas pessoas. Falou para a família sobre o perfume, né? Ela mostrou para a irmã e acho que falou para a filha. Não sei se ela falou para o filho, né? Ele nega até hoje, tá? A traição. Então, as palavras da Maria após o reprocessamento é essa. Estou mais confiante, mais segura, menos nervosa, mais tranquila. Meu ser e minha mente se acalmaram. Os pensamentos repetitivos passaram. Não tenho mais o pensamento fixo de traição. Não viajo mais, não viajo mais com ele. Viajar no sentido de ir com ele para a lavoura. Parei de especular meu marido. Quando ele chega do trabalho, não brigamos mais.
como antigamente, mas conversamos. Estamos viajando mais. Ele gosta muito de viajar. Não vou mais atrás dele na lavoura, prefiro a minha própria companhia. Foi muito lindo. Ela me fala umas coisas que eu fico olhando, não sei se um esquizofrênico falaria, sabe? Ele é tão comprometido, esquizofrênico, né? É uma mente tão comprometida que eu não sei. E ela me parece tão normal, gente, tão normal, sabe? Entre aspas, né? Eu não gosto muito desse termo, né? Mas, assim, parece uma pessoa comum, né? Estou mais disposta para cuidar da minha casa, estou dormindo bem. Diminui o uso da maconha e álcool. Antes bebia muita cerveja. Hoje bebe somente vinho e moderado. Hoje já consigo ter diálogo com minha mãe, consigo que ela me toque, tento ajudá-la. Ela não deixava a mãe tocá-la de jeito nenhum. E a mãe sempre fala para ela: eu amo você, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, a mãe tenta se justificar, mas para ela, entra aqui e sai aqui, porque ela não aceita muito ainda o que a mãe fez, né? Mas, assim, hoje, a relação das duas está 80% melhor. Hoje já consigo ter diálogo com a minha mãe, né? Falei. Meus familiares estão vindo mais na minha casa. Já consigo ir ao supermercado sozinha e consigo dirigir, o que antes não fazia. Tá, ela parou de dirigir, ela dirigia, tá? Ela era meio inconsequente, porque ela dirigia, porque como é sítio, fazenda, dirige sem carteira de habilitação, entendeu? E ela dirigia, ela parou de dirigir, ela não conseguia mais, de tanto que ele gritava com ela no volante, né? Aí ela conseguiu voltar a dirigir o carrinho que fica lá no sítio para ela, porque eles têm uma caminhonete que ele vai para a lavoura, né? E, e ela já está indo fazer as compras dela no supermercado. Agora só falta ela ir regularmente na manicure e na academia, porque ela engordou muito devido ao Lozapina. Ela toma Lozapina de 5 miligramas. De 10 a psiquiatra passou para 5 miligramas. Então, a conclusão que eu cheguei. Ver esta mulher hoje é muito gratificante. Nem de longe, gente, é a pessoa que entrou no meu consultório em fevereiro de 2021. Quem falou comigo naquele dia foi uma criança interna muito ferida, que chorava muito, porque ela chorou a 1 hora da sessão. Eu fiquei mais de 1 hora com ela. E ela contava dos abusos da infância, os abusos físicos, psicológicos. E ela falava da traição do marido. Uma mulher que não saía de casa, não dirigia mais, não tinha mais o autocuidado, autoestima muito baixa, com medo de sair de casa, ir à festa, shopping, supermercado, etc. Ela só ia ao shopping acompanhada da filha ou do marido. Ela só saía de casa com uma filha ou um marido, tá? Hoje já pensa em fazer. Aí, o que eu estou trabalhando com ela é o fato de que ela tem que começar a produzir para ela. Ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, porque ela é doméstica hoje. E ela já foi dona de restaurante, ela já foi, ficou na Itália, ela sabe fazer muito bem massas e molhos italianos, tá? Então, ela pensou em fazer molho à bolonhesa, molho vermelho, molho branco, e deixar uma prima dela que vende bolo, né? Então, ela já começou a pensar nisso, que é o que eu estou incentivando. Ela não precisa ganhar muito, mas ela precisa ganhar alguma coisa para ela tomar o gosto para voltar a essas atividades, né? E ela cozinha a gente muito bem, tá? Ela hoje percebe que tem um casamento abusivo, ela percebeu isso, ela não percebia e nem a família percebia, tá? A família achava que ele era o melhor homem para ela e que ela precisa pensar mais nela. Já despertou que precisa fazer exercícios físicos, pois engordou muito devido ao Lanzampina que engorda. Ela engordou 10 quilos, desde que começou a tomar o Lanzampina 5 anos atrás. Que precisa se cuidar é mais mãos, pés e cabelo. Já percebeu que procrastina muito, a gente está trabalhando isso com MDR.
Na semana passada, ela fez o almoço de aniversário para a filha. A filha casou numa semana, na semana seguinte, ela cozinhou para 20 pessoas. Então, ela está bem. Agora, as perguntas, né? É, afinal, qual é esse diagnóstico? É esquizofrenia? São traumas? É transtorno bipolar? É transtorno de uso de álcool ou drogas? É psicose delirante? Existe algum diagnóstico? Qual é? Tem ainda, para mim, indefinido. Entendeu o diagnóstico, né? Mais uma coisa, eu acredito. Esquizofrenia, não. Uma pessoa traumática. Uma pessoa que ela é uma pessoa que ela sofre o que sofre na infância, casa grávida aos 18 anos, tá? Muito assim, me liberto, né? De uma mãe tóxica, aí engravida logo em seguida, então tem aquele bebezinho para cuidar, né? E acha que está no céu. E de repente percebe que ele não é nada daquilo, porque inconscientemente ela sabia que o marido era agressivo e que ele era tóxico também, né? Porque a gente sente, né? A gente pode não ver, não acreditar, mas a gente sente. Então ela continua na mesma, ok? E aí ela vai se deixando levar por ele, se jogando tudo em cima dele, não olhando para ela e culmina no que aconteceu com ela, as crises que ela teve. Eu acho que é isso. É, ainda é um caso que está em andamento, né? É, eu pedi a ela que perguntasse para a psiquiatra qual é o diagnóstico dela, a psiquiatra não respondeu. Então, é isso. Não sei o que vocês acham sobre o caso, né? Volta para a galeria, Célia, para a gente poder conversar Estou melhor. voltando, estou Sim, voltando. valeu, obrigada. Então, assim, consegui visualizar do caso foi isso daí. Agora, eu não sei vocês. Estou aqui Vamos para responder perguntas. conversar um pouquinho. Primeira coisa, assim, né, muito, muito interessante, eu fiquei pensando, meu Deus, se essa mulher não tivesse encontrado o MDR na vida, como você acha, Célia, que ela estaria? Eu acho que louca, totalmente desequilibrada, Declaradamente louca. declaradamente louca. Uhum, tá. E provavelmente com comportamentos loucos, já que estavam taxando de louca, né? Enfim. E ela chegou no nível que ela falou para mim assim: eu não me importo que eles me chamem de louca, já não me importa mais. Uhum. Né? E eu E fiquei ela pensando, enfrentou umas barras, porque ela foi na casa de uma comadre, ela vai sempre na casa dessa comadre, que é numa outra cidadezinha. Né? Ela vai com esse carrinho dela, que é um carrinho velho, que ela tem medo que ele quebre no caminho. Eu fico imaginando como que é o carro, né? Sabe aqueles carros antigos aqui? Que vai assim? Eu fico imaginando esse carro. E ela foi nessa festa, no aniversário dessa comadre, e apareceu umas amigas, amigas antigas, né? E a amiga acabou com ela. Acabou com ela na frente de todo mundo. Falou, como que você se descuidou desse jeito? Esse seu cabelo, que não tem mais luzes, parece palha. Não, acabou com ela. Acabou. Você sabe que essa mulher chegou na terapia? Mal, mal, mal. Aí a gente conversamos, tudo, fizemos o nosso trabalho. Ela virou para mim e falou assim, eu quero que ela se dane. Eu não vou, eu não vou mais chorar e ficar assim por causa do que ela falou, não. Eu sou assim, sabe? Gente, ela dá umas tacadas assim no próprio MDR, parece que acende luz na cabeça dela e ela vai fazendo as conexões dela lá com aquele passado. uhum, Aí eu pergunto para ela assim: você entendeu por que que você ficou assim? O que houve com você, né?
Entende? Aí ela fala, não, entendi. E muito é daquela promessa quando ela tolerou aquela surra. Ela se introjetou e disse que nunca mais ninguém iria machucá-la. Uhum. Por isso que ela agrediu o marido, quando você falou a história lá dela batendo na mãe, né? Mas aí você fez Sim. um pouco de interpretação. Mas assim, quando a mãe batia nela, o que que ela prometeu pela mesmo? Quando eu crescer, ninguém nunca mais vai olhar para mim atravessado, que eu avanço em cima. Então, era uma adulta a serviço da promessa de uma criança. Um dia eu vou crescer, né? E quando eu crescer. Mas eu queria abrir, Célia, para as meninas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum complemento para fazer para a Célia? O povo está chegando, viu? Mesmo já no finalzinho, mas estão chegando. Estou à disposição. Oi, Adalgisa. Eu fiquei, primeiro, parabéns, viu, Célio, pelo trabalho, maravilhoso, Obrigado. a forma que você conduziu. E esse tempo todo que você atende ela sempre esteve ali, é, nunca teve intervalo, ela sempre teve uma sequência? Sempre. Ela sempre vem. E quando eu já falei em alta, ela chora. Ela está muito ligada em mim. E é um trabalho que eu tenho que fazer, é o desligamento dela comigo. Só que assim, não é o momento ainda. Uhum, Essas últimas semanas eu percebi. Quando ela começou a entrar com a procrastinação, que eu comecei a reprocessar a procrastinação, eu percebi que eu tinha que fazer o gestacional. E quando eu mexi no gestacional, tem coisa aí. Talvez o evento chavão está nesse gestacional. uhum, uhum, Então, eu parei ele porque eu tinha que reprocessar esse trauma que ela trouxe esta semana. E foi rápido o reprocessamento desse trauma dessa semana, de que a mãe bateu nela com chicote. Entende? Ela falava, mas ela punha a mão assim, ela falou assim, mas ela mandou fazer, era um chicote, era um arreio, eu fui açoitada. E aí, ela estudava num colégio de freiras, ela mostrou para a freira, porque ela era meio peituda, sabe? Ela como ela falou, ela é corajosa. uhum. E ela falou para a freira virou para ela e falou assim: eu imagino o que você fez para sua mãe fazer isso com Que você, horror. mas ela não sabe o que a mãe, o que que ela fez para a mãe bater nela. E nem a irmã sabe, tá? Aí eu fui perguntar para a irmã falou que também não sabe por que que apanhou. Nada Mas a justo. irmã se enfiava debaixo da cama Uhum. quando batia, Célio, eu queria te fazer uma entendeu? pergunta. Você falou que trabalhou muito com ela o teu livro, né, Bem Me Quer. É. Como é que você trabalhou? Como é que você usou esse recurso? A gente lia os capítulos, uma que ela comprou o livro, tá? Aí como ela falou, porque na verdade ela tem muita perda de memória e ela tem ainda continua com dificuldade cognitiva, porque todo trauma trouxe uma dificuldade cognitiva, tá? Apesar que ela lê muito bem, ela parou o curso de pedagogia, mas assim, tem coisas que ela não entende, porque ela parou no tempo, gente. Uhum, É, tá? Ela assiste televisão. E televisão não dá conhecimento para ninguém, principalmente Globo, né? E é o que ela assiste, tá? Então, assim, ela estava com o livro e eu com o meu. Eu lia o capítulo e ela fazia os exercícios. E aí eu ia conversando com ela, trabalhando. Nós lemos o livro inteiro. E uhum, foi uma maneira que eu achei de tirar um pouco ela daquela, trazer ela um pouco para fora, para ela ver que ela precisava olhar para ela, cuidar dela, né? Tá? Hoje ela já passa, como que fala? Hidratante, ela já se cuida melhor, ela já faz a unha, ela já, quando vai em casamento, teve o casamento da filha, ela foi comprar o vestido, não quis o marido junto, porque ele vai junto, assim mesmo falaram, que aquele não era vestido de casamento. A mãe virou e falou assim, esse seu cabelo liso tá horrível. uhum, Entende? Então, assim, ela é muito. Eles ainda fazem esse abuso psicológico com ela. E ela tem que aprender a não ouvir mais isso. uhum, uhum. Então, foi dessa forma que eu trabalhei o livro com ela. Mas você Tá? chegou a usar a MDR, instalava alguma coisa do livro, a proporção que eu lendo, ou é só era uma leitura Não, comentada? não instalei não. Não instalei não. Deveria ter feito isso. É uma leitura Deveria. comentada, entendi.
Mas é uma boa ideia, uma boa ideia. Ó, Carmen está perguntando se você poderia explicar o que é Braceporing. Braz, Uhum. Braz Pollen, gente, Obrigada. é quase que como o IMDF, tá? Só que você utiliza o olhar, tá? Como que fala? Um ponto. Você vai usar uma varinha e essa varinha, todos nós temos um ponto de mirada, ok? Quando você está trabalhando, você tem um ponto de mirada. Por exemplo, o meu ponto de mirada, quando eu falo, tá? Eu olho para minha telinha, ok? Tá? Então, a gente tem um ponto de mirada. Quando eu estou num palco, eu miro lá no fundo do palco, tá? Para que eu não me perca. Então, nós temos o ponto de mirada. Então, no Braille você se utiliza de uma varinha, e daí você vai passando a varinha, e aí você percebe no olhar da pessoa o ponto. Aí você volta e você pergunta, aqui, aqui, aqui. Aí ela fala, não, é aqui. Aí você segura a varinha, faz as perguntas do que ela quer trabalhar, e ela fica olhando a varinha. Entendeu? E vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá. Você não tem controle do que ela está pensando. Incrível. Aí você, pelas expressões, você pergunta como está, o que está acontecendo. A Direide, vai aí, que faz tempo que eu não uso o Brainstorm, né? Você é especialista nisso. Agora, você não precisa também usar a varinha. Você pode fazer o ponto de mirada. Você está trabalhando com a pessoa, às vezes no MDR, e você vê que ela para num ponto. Aí você pede para ela fixar naquele ponto. Aí você reprocessa mais rápido ainda o MDR, tá? Então, o Brainstorm, bem rusticamente, tem o mesmo efeito que o MDR, só que é por ponto de mirada, é pelo olhar. Carmen, E você é aí, psicóloga? Você é psicóloga, Carmen? Sou, De sou. MDR? Não, pois é, estou assim me abrindo para conhecer isso, porque eu Uhum. trabalho dentro de uma perspectiva mais tradicional, né, pela linguagem, dentro do campo da psicodinâmica, Hum. e também tem vindo tanta coisa nova, tanta novidade, que eu acho importante a gente também poder conhecer para enriquecer o trabalho. Então, assim, eu estou curiosa em conhecer mais o EMDR, esse termo, inclusive, eu nem conhecia brain spotting, né? Então, assim, por isso que eu estou perguntando, eu achei muito interessante. Infelizmente, eu fui atravessado aqui, eu não pude assistir a tua apresentação desde o início, por coisas que aconteceram aqui no meu caminho, mas Fica gravado, Carmen. Fica gravado lá no meu YouTube. que bom, fica gravado? Ah, fica. Eu vou colocar daqui a pouco meu telefone no chat, você fala comigo que eu te passo um material. Mas só Tá, complementando o que Célia disse, no MDR a gente faz uns movimentos semelhantes ao sono REM, e a pessoa segue esses movimentos pensando lá no seu trauma e reprocessa. Tem todo um protocolo para fazer isso. Quem criou o Brainspotting foi um homem chamado David Graham, que trabalhava com MDR. Ele estava trabalhando com um adolescente ginasta dos Estados Unidos, e ele conta que, fazendo os movimentos, de repente os olhos delas pararam de seguir os movimentos e fixou num ponto. E ficou com o olhar fixado ali no ponto. E a partir dessa experiência, ele foi estudar o que aconteceu com essa paciente, e aí surgiu mais essa psicoterapia de reprocessamento chamada Brainspotting, um ponto lá no cérebro. Bem interessante. resumidamente, complementando o que a Célia disse, é isso. Mas, Tá bom. gente, MDR e Bracepore são abordagens fantásticas para o trabalho com os nossos pacientes. com Eu calma, faço Você isso já há 16 anos, todos os dias, e não tenho outra forma de trabalhar no CS. Fala, é cara. mesmo? o Brainstorm também, você não tem o controle do que está acontecendo. Porque o MDR é um protocolo de 8 fases, tá? Então, a gente pode trabalhar tanto com o visual como com o tátil. É um aparelhinho que tem duas bolinhas e a pessoa segura as bolinhas, tá? Ali você controla o tempo da bola de estar vibrando as Movimento, bolinhas, dos os movimentos. movimentos, entendeu? Tá? Aí eu me sinto mais segura, principalmente online, que aí eles fazem o abraço da borboleta, tá? Agora, se eu usar o Braille, Célia, fico insegura, porque o cara vai e eu não sei para onde ele vai. Porque eu passei pela experiência
e eu fui parar no útero materno, eu era um bebê no escuro. E eu comecei a gritar que eu ia morrer. Ai, que angústia. Ah, mas tem Então, jeito, assim, tá? hã? Tem como o terapeuta conduzir todo o processo, Tem. Aí certo? a professora imediatamente já me trouxe, porque não era aquilo que a gente estava trabalhando. Eu estava trabalhando o medo de não dirigir. Uhum. Nem medo, eu não tenho medo. É o fato de eu não dirigir, não consigo dirigir. Entendeu? Que era uma coisa simples. Eu fui a cobaia da aula. E eu fui. E eu Uhum. fui. E aí, óbvio, Adineide, que você sabe onde culminou, que foi naquela última imersão, Tá. né? Na verdade, gente, essas terapias de reprocessamento, elas são bem poderosas nesse sentido, porque quem conduz todo o processo é o cérebro do paciente, no acesso a essas redes de memórias, certo? Que a gente começa a trabalhar aqui, faz os movimentos, aí vem rede de memória, rede de memória, rede de memória, então pode vir de um tudo. Mas existem recursos que a gente pode ajudar o paciente. Tá difícil demais, a gente tem como estabilizar, tem como ajudar. Dá para continuar, a gente continua. Enfim, né? São abordagens assim fantásticas. Eu, pelo menos, sou apaixonadérrima por todas elas, certo? E Gente, é um mais alguma trabalho que a pergunta para. pessoa, é um trabalho que a pessoa tem consciência, quer dizer, está me vindo a Tem. ideia da hipnose, mas é um Não. trabalho que a pessoa está acompanhando conscientemente o que está se passando Sim. com ela. Ela precisa, Carmen, ter atenção dual. O que é atenção dual? Um pé aqui no presente comigo, na sessão, e um pé no passado. Olha para lá e vamos com isso. Olha para lá e vamos com isso. A pessoa não pode ir para lá com os dois pés. Se acontecer isso, ela dissociou, aí é um outro processo para a gente poder fazer. Tá? Mas não é regressão, não é hipnose. A pessoa tem que estar o tempo todo consciente com a gente na revenda essa história dos traumas, como aconteceu com Maria, paciente de Célia. Ah, Gente, por conta do nosso. Tanto era que quando fez o gestacional, ela sentiu uma tristeza, e o próprio embrião no pré-concepção já estava triste. Aí consegue passar da pré-concepção foi agora a gente fez o primeiro e o segundo trimestre. Acho que foi no terceiro trimestre que veio a angústia. Como é que a A gente angústia, trabalha, como é que a gente trabalha com gestacional? A gente pede para o paciente imaginar como ele acha que foi. E a partir dessa imaginação faz o reprocessamento, tá? Mas o objetivo da gente não é ensinar esses recursos, não, né? O objetivo da gente é realmente ouvir a história de Maria. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário para a Célia sobre esse caso tão fantástico, que parecia tão complexo no início, tá tendo um desfecho tão lindo? Eu queria falar um Oi, pouquinho. Daisy. Primeiro, né, maravilhoso ouvir esse relato, essa experiência, o seu trabalho e tal. E aí eu fiquei me questionando também, né? Mas será que precisa saber o diagnóstico? Será que é tão importante assim ter um nome para esse diagnóstico? Porque você fez o seu trabalho o tempo todo, independente do diagnóstico ou não. E no final, você mesmo falou, a própria psiquiatra não fechou o diagnóstico, porque ela não falou quando foi perguntado, né? Então, eu achei isso muito interessante. então, na verdade, é assim. Talvez, veja, ela até hoje é criticada pela família, ela sofre abuso psicológico por ser louca e esquizofrênica. Uhum. Tanto é que, para escolher o vestido, porque ela teve o casamento da filha, dia 29 e no dia 30 foi o casamento de um amigo, tá? Ok? Ela teve dois casamentos. Ela falou, eu vou comprar dois vestidos. Ela não fazia isso. Ela comprou dois vestidos, Um para tá? cada festa. Um para cada festa. Aí foi falado para ela assim, mas isso não é vestido de casamento. Isto não é cabelo para você. O teu cabelo liso fica horroroso. O teu cabelo é crespo. que feio, como dizem tanta coisa destrutiva, né? Imagina Então, uma você vida inteira entende ouvindo isso, né? ela ficou uma vida inteira escutando isso. Para Hum. ela é importante esse diagnóstico. Para ela é importante saber. Ela nem pensa nisso, tá? Ela nem sabe, não sabe nada, entendeu? Mas ela tem que entender que ela não é louca.
porque ela já tem se introjetado nela. Eu sou louca. E você já É. trabalhou isso com ela, esses rótulos? Ainda não, Dineide, tá? Bota na listinha lá dos alvos. Trabalhei É, esses eu rótulos. preciso trabalhar sim isso daí com ela, porque agora eu estou com essa nova aí que surgiu. E eu acho que vai surgir mais coisas dessa infância, Tá. porque ela não lembra nada. Não precisa lembrar, vai na imaginação. E uma É. sugestão para você trabalhar isso com ela é o percentual das partes. Quanto de mim é louca e quanto de mim não é louca. Sim, sim. Tá? É. E vai por aí. Bom, Gente, o papo está maravilhoso, mas nós temos um compromisso com vocês que vai acabar na hora, certo? Célia falou aí dos protocolos de recurso da Adneide. Esses protocolos de recurso é no curso Práticas Clínicas, onde eu ensino apenas entrelaçamentos cognitivos que eu criei na frente dos meus pacientes ao longo desses 16 anos de psicoterapia de MDR e protocolo de recursos. Aproveitar um comercialzinho, tem uma turma começando semana que vem. Então, qualquer coisa. Célia, lê essa pergunta aí do chat, por favor. Qualquer coisa, vocês façam contato aqui comigo, estou colocando o telefone aqui, enquanto Célia responde essa pergunta aí do psiquiatra. Tá. cadê? Deixa eu ver aqui. Não valeria a pena um encontro seu com a psiquiatra para contar os avanços com a MDR e discutir o caso? Não, Por que não. não? Por A que pergunta não? é minha, não, mas por que não? Porque ela é uma estrela daqui da cidade, é uma professora da universidade daqui, e não sei se ela ia dar ouvidos a uma psicóloga. Hum, Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um psiquiatra aqui chamado Manuel Vicente, ele tem agora novas perspectivas da psiquiatria, tá? Ele está dando um curso, e eu estou participando desse curso, onde ele vai ensinar a gente a dar diagnósticos. hum, Então, ele explica, ele fala da hierarquia da doença. Então, como é que fala? Você tem que ir pela hierarquia. Então, veja, ele é bipolar? É, mas ele pode ter TDA, ele pode ter outras comorbidades, tá bom? Tá? Então, hum. assim, o que você vai tratar? Primeiro, a bipolaridade. O resto vem depois. E aí ele te dá a diferença entre doença, transtorno e síndromes. A depressão é uma síndrome. Hum. E ele faz um trabalho com ICT, que é a estimulação transcraniana, que ele tem aqui, tá? Ah, Então, assim, e o curso dele é muito interessante. Eu estou no começo ainda, mas, assim, eu achei que eu deveria de fazer o curso sim, porque é uma coisa que vai me dar mais ferramentas para mim estar identificando. tá. A gente sabe da importância do diagnóstico, mas a minha sugestão é, enquanto não se define um diagnóstico, né, lá vindo Não, da trata como psiquiatria, normal. lá vindo de você, vá para os traumas, trabalhe os traumas, reprocessa os traumas. Sim, mas é isso que eu estou fazendo. E Uhum. para mim não me Tá bom. interessa o diagnóstico dela, né? E Uhum. assim, não vale a pena eu conversar, porque eu já conversei com essa psiquiatra e me tratou assim muito, Ok, entendeu? ok, doutora Célia, ok. Muito obrigada mais uma vez, Célia, por compartilhar conosco essa história tão linda. Ah, mas só mais um comentário, gente. O MDR é uma psicoterapia que se propõe ser de velocidade máxima e breve, certo? E rápida. Mas é um caso que ela está há 3 anos. Então, há causos e causos, certo? A gente também está atenta a isso. Tem paciente que com 6. A estatística mundial é que de 12 a 14 sessões, caso simples, se resolva. Não é o caso desse, tá bom? E muito obrigada a vocês que vieram. Na última quinta-feira de julho, nós teremos mais compartilhando a minha prática ano 2, tá? Vai ser no dia 25 de julho, às 20 horas. Coloquei aí na agenda e eu espero vocês lá. Você Boa- vai avisar, né? Vai avisar, gente, antes. Sim, divulgo como eu divulguei esse aí, tá? Tá. Boa noite a todas e Boa até uma noite. próxima vez. Boa Obrigada. noite, Boa Assim que obrigada. a noite. gravação estiver pronta, eu coloco lá nos grupos também. Tá ótimo. Boa Tchau. noite.